Conhecida por livrar o corpo e a alma da impureza e abrir comunicação com os antepassados e as forças naturais, a ayahuasca tem atraído cada vez mais o interesse das pessoas. Começa agora o documentário Ayahuasca, da religiosidade à medicina alternativa, produção dos alunos do quarto semestre de jornalismo da Faculdade Paulos de Comunicação. O uso da ayahuasca busca cura física e espiritual. Geralmente, as experiências são valorizadas e a capacidade de autoanálise e conexão com o mundo exterior também. Christian Fabiani é massoterapeuta e iniciou o uso da ayahuasca em maio de 2015. Eu entendi várias coisas, assim, sobre a minha vida, sobre minha família. Nossa, eu fiz muita limpeza, assim, de chorar. Eu chorei demais. É, Eu cheguei assim, me senti completamente desidratada no final do trabalho de tanto que eu chorei. Com mais tempo de experiência, Flávia Guilhermina consome o chá há 8 anos, em média de 2 a 3 vezes anualmente. Ela conta uma de suas vivências. Meus pais são falecidos, então eu tive uma sensação. E aí, sabe quando a impressão que dá que alguém está te espiando? E aí eu olhei pro lado assim, aí eu vi uma amiga minha que estava logo na frente, a Érica. Eu olhava assim pro lado e via que ela também estava me olhando. Eu não vi, eu só senti como se minha mãe estivesse próxima. Nossa, e eu arrepiei, porque essa moça olhou para mim e chegou para mim e falou assim: tem uma mulher de cabelo vermelho do seu lado, porque minha mãe era ruiva, né? Aí eu tive a certeza que minha mãe estava ali, né? E eu desatei a chorar, né? As descrições das visões causadas pela bebida são as mais variadas e vão de luzes que parecem dançar a animais de todos os tipos. A atriz Rita Braffer, de 43 anos, tomou o chá 2 vezes. Na hora que eu fechei o olho, eu vi mulheres de branco tocando tambor em volta de mim. Eu abri o olho, cadê as mulheres? Eu fechava o olho, elas estavam lá. Não é que eu imaginava, elas estavam lá. Eu tinha a impressão que se eu fizesse assim, eu tocava nelas. É muito real a experiência. E aí foi uma experiência super bonita. Eu fui para a segunda dose, não tive nenhuma visão como as pessoas têm de coisas, de índios do passado, nada disso. Mas eu olhava, por exemplo, para a fumaça do incenso de sálvia queimando e eu via florzinhas de olho aberto. A experiência foi maravilhosa. Diferente da primeira experiência, a segunda vez de Rita não foi tão agradável. Depois de ingerir a bebida, ela passou mal e conta o que aconteceu. Eu fui lá fora e quando eu toquei o pezinho na grama, a grama subiu pelas minhas pernas. Foi essa impressão que eu tive. Foi isso que aconteceu, eu acho, espiritualmente. E eu fiquei com muito medo, entrei em pânico. Rita avalia que não ocorreu a entrega total de si e não havia um propósito para estar ali. Em casos como esse, é comum acontecer o que chamam de peia. É a tal da peia que eles chamam. Depois eu vim perceber o que aconteceu. Na verdade, eu tomei uma surra da ayahuasca, porque eu não queria ver. Eu não fui lá com um objetivo, eu fui de boa. Eu acho que isso é importante, você ter um objetivo, o que você está buscando. Não só tomar o chá porque é legal e todo mundo toma. Flávia conta que para participar de rituais com a ayahuasca é necessário ter um propósito e estar em busca de algo. O propósito é muito importante, por quê? Porque a ayahuasca é uma erva de cura. Ela vai te curar no sentido assim de espírito, de alma mesmo. Não é uma erva sagrada para você viajar, não é isso. Você não faz isso. Elisângela Pupa usa a ayahuasca há 4 anos, em média 1 vez ao mês. Ela dá um conselho caso aconteça alguma situação desagradável durante o efeito. Você respirar, aceito, confio e recebo o que tem para receber. Em Rondônia, uma instituição de ajuda a presidiários oferece há 15 anos terapias alternativas para presos em regime fechado. A organização não governamental Acuda proporciona aos presos o uso da ayahuasca como uma forma de aliviar a pressão atrás das grades. Estamos apresentando o documentário Ayahuasca, da religiosidade à medicina alternativa. No próximo bloco, as características e os trabalhos com a ayahuasca. Voltamos a apresentar o documentário Ayahuasca, da religiosidade à medicina alternativa.
Resultado da combinação do princípio ativo de duas plantas da Amazônia, a ayahuasca contém a substância química dimetiltriptamina, o DMT. A dirigente do Canto dos Ancestrais, Juliana Ponte, explica o preparo da bebida. O chá é feito através da decocção de um cipó com uma folha. O cipó a gente chama de jagube e a folha é a chacrona, que a gente chama de rainha. É através dela que vem as mirações da energia feminina da rainha, e o cipó, através dele, vem toda a força. Elas ficam fervendo em panelões com água. Flávia Guilhermina detalha o preparo e as características do chá. Tem que ser um mestre em ayahuasca para poder fazer. E para fazer isso, você tem que ter recebido esse conhecimento de outros mestres. E aí esse chá vai ficar lá e de maneira ritualística, com cantos, rezas. Você vai fazendo, mexendo aquele chá, como se fossem tachos mesmo. E aí aquela mistura vai formar uma gosma. A ayahuasca é como se você estivesse consumindo água com terra. Ela é um pouco terrosa. Quando você bebe, você sente um pouquinho, ela é marrom. O gosto do chá é amargo e os efeitos mais comuns são náuseas, vômitos e diarreia. Ainda assim, isso não impede que ele seja consumido regularmente por indígenas da Amazônia e moradores de centros urbanos que frequentam rituais de seitas religiosas, como a União do Vegetal, o Santo Daime e a Barquinha. Elisângela Pupa relata algumas das sensações. São várias sensações, você sente frio, às vezes você sente muito frio, às vezes você sente muito calor. Ao longo do século XX, surgiram no Brasil diversos grupos religiosos que misturavam diferentes religiões e cultos, nos quais as tradições indígenas referentes à ayahuasca juntavam-se a elementos culturais não indígenas. O uso da ayahuasca em rituais religiosos é uma tradição entre várias tribos amazônicas do Brasil, Equador e Peru. O psiquiatra e professor da Unicamp, Luiz Fernando Toffoli, explicou os efeitos da ayahuasca em uma palestra. Vômito, o enjoo e mesmo a diarreia são consideradas reações purgativas necessárias em determinadas situações de emoções negativas que precisam ser dispensadas e liberadas. Atualmente, existem mais de 20 grupos que usam a ayahuasca. Os mais conhecidos são o Santo Daime, que abriga hoje kardecistas, umbandistas e céticos, e soma mais de 6.000 adeptos entre o Brasil, Estados Unidos, Europa e Japão. Já a União do Vegetal espalhou-se por todo o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Peru, parte da Europa e Austrália, e conta com mais de 18.000 seguidores. O professor Luiz Fernando Toffoli ressalta as diferenças no uso da ayahuasca. O ritual da barquinha é bem diferente do ritual xamânico, que é diferente do ritual dos rituais do Daime, que são diferentes do ritual da União do Vegetal, né? E aí tem os neo-ayahuasqueiros, então existe um universo muito grande de diferencial. Não é possível afirmar quando o uso da ayahuasca começou. O primeiro registro oficial é de 1851 por um botânico chamado Richard Spruce, que realizou um estudo detalhado da flora e fauna amazônica. No entanto, potes e desenhos arqueológicos encontrados levam a acreditar que o uso do chá aconteça desde 2000 a.C. Os trabalhos com a ayahuasca são acompanhados por músicas, cantos e mantras. Há também um guia dirigindo o ritual e fiscais responsáveis por monitorar para que todos estejam bem. A música é energia e ela atinge frequências, desde músicas com frequências mais altas até frequências mais densas. E todas são necessárias no processo de cura, e essas diferenças também são usadas pela espiritualidade para entrar nesses processos. E não é só isso, não é só a espiritualidade, é a gente, porque dependendo do que a música está falando, ela pode desencadear e ser uma chave para abrir algum processo dentro da gente. Flávia reforça a importância da música durante os rituais. Ai, é muito bom. E a gente escuta tudo isso quando está em trabalhos, eles colocam esses cantos. As meninas ficam no tambor mesmo.
Algum tempo após tomar a ayahuasca, que varia entre 15 e 50 minutos, acontece a expansão da consciência. Nesse momento é quando todos os chakras ficam alinhados e se entra no que chamam de força. Elisângela Pupa explica o que é esse estado. Tem um estágio que você mira, as mirações, que é quando não vem os ensinamentos ainda. A miração, você toma o chá e aí você vê um monte de mandalas coloridas, coisas maravilhosas assim, sabe? Cores que você nunca viu na sua vida, fluorescente. E aí tem a força, isso é quando você tem esses trabalhos assim de regressão, sabe? Trabalhos que falam assim, que mostra para você o que você é, o que você precisa melhorar em você. A força é responsável por trazer as experiências que as pessoas buscam durante os trabalhos com a ayahuasca. Flávia conta a sensação. Porque logo depois que você toma, você chama a força, né? Força vem. A sensação física dela vindo, que você sente, aquilo a gente chama de força. A força está chegando. Para realizar os trabalhos com a ayahuasca, é necessário um preparo. A dirigente do Canto dos Ancestrais, Juliana Ponte, faz algumas recomendações. Com relação ao preparo, é abstinência de um dia antes e no dia do ritual, de drogas, de álcool, carne vermelha. E o que eu peço para as pessoas é, na semana do ritual, já buscar uma conexão, né, com a espiritualidade, independente da fé ou do que ela acredita. O artista plástico Pablo Amaringo é especialista em pintar as visões da ayahuasca. As miragens provocadas pelo chá são tão difíceis de descrever em palavras que ele dedicou sua vida a pintá-las. Pablo Amaringo era peruano e descendia de uma linhagem xamã. Estamos apresentando o documentário Ayahuasca, da religiosidade à medicina alternativa. No próximo bloco, a cura na ayahuasca e suas restrições. Voltamos a apresentar o documentário Ayahuasca, da religiosidade à medicina alternativa. A procura pela ayahuasca ocorre por diversos motivos. Juliana Ponte lida diariamente com pessoas interessadas em consagrar, termo utilizado para a ação de tomar o chá. O maior índice que eu diria é para autoconhecimento. Porque a ayahuasca é uma ferramenta, sim, de autoconhecimento. É uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço de autoconhecimento. E elas conseguem se reconstruir, né? Encontrar uma luz no túnel. Porque é através do autoconhecimento que elas começam as transformações. E outros que eu sinto muito hoje em dia vêm em busca de autoconhecimento e de uma conexão com a espiritualidade. Doutor em filosofia, Tiago Calçado fala sobre o uso da ayahuasca nas religiões e no relacionamento com a sociedade e a cultura. Essas religiões, elas têm uma relação com aquilo que elas chamam de divino, no qual elas procuram, a partir dessas substâncias, promover um encontro muito mais consigo próprias do que propriamente com o divino. Se a gente entende por divino tudo aquilo que nos humaniza mais, tudo aquilo que nos faz perceber a vida com os olhos da nossa sensibilidade, da nossa alma, e não apenas da aparência externa, daquilo que é cultura, que o mercado, que o mundo aí fora diz pra gente, então eu acho válido. Uma pesquisa publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria mostra que a bebida pode ser eficiente no combate à depressão. Segundo dados do estudo, 62% dos voluntários relataram diminuição dos sintomas depressivos 24 horas após a ingestão do chá. Esse efeito pode estar relacionado à armina, uma espécie de antidepressivo natural presente na ayahuasca. Elisângela Pupa relata como tem superado a depressão. Na época eu tomava algumas medicações, né, psiquiátricas, e pedi permissão para minha psiquiatra para poder comungar. E ela deu essa permissão
Eu não tomava um remédio tarja preta, mas eu tomava um tarja vermelho muito forte. A depressão era tão forte que já estava partindo para o quadro de esquizofrenia, assim diziam os médicos, né? E aí, desde então, eu comecei a me reconhecer, a me descobrir. E eu não tenho mais nada hoje. Nunca mais eu senti, graças à ayahuasca. Um outro estudo realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro incubou células progenitoras neurais humanas por 96 horas com diferentes concentrações de armina e constatou que a substância não causou danos ao DNA, mas aumentou em 60% o número de células capazes de reproduzir-se. A gente tem efeitos antidepressivos, por exemplo, em modelos animais, que já foram demonstrados. A gente tem relato da diminuição de sintomas ansiosos, esses são estudos já publicados, né? A gente tem evidência de usuários de primeira vez da ayahuasca relatando uma avaliação subjetiva positiva, com uma redução de sintomas psiquiátricos menores. Efeito, né, da ayahuasca contra o uso inadequado de drogas ou o uso problemático de drogas. A ayahuasca foi também um divisor de águas na vida de Juliana Ponte, que durante anos usou drogas. Ela relembra essa fase e conta como aconteceu a mudança. Depois de 8 meses que eu comecei a tomar chá, eu parei com tudo. Parei com álcool, com cigarro, com a cocaína, com ácido e mudei a minha vida, né? Eu comecei a enxergar o mal que eu estava fazendo para mim, para o meu corpo e parei. Flávia cita os casos que presenciou no local onde realiza os trabalhos com a ayahuasca. Tem gente que veio das drogas mesmo, crack, cocaína, e hoje em dia faz trabalho com a ayahuasca e nunca mais usou as drogas. A pessoa que vai lá, a cada 2 meses mais ou menos que a gente se encontra, vai lá e faz o trabalho com um propósito de cura, no caso, cura física. Na década de 80, a ayahuasca foi proibida pelo Ministério da Saúde por causa das alterações de consciência que eram causadas, mas 2 pareceres do Conselho Federal de Entorpecentes liberaram o consumo. Atualmente, o uso para fins religiosos é regulamentado pelo CONAD. O psiquiatra Leonardo Maranhão tem algumas ressalvas. Entende-se que plantas chamadas enteógenas possuem a capacidade de expandir a consciência da mente, levando a um estado de consciência diferente do estado de consciência habitual quando estamos no estado de vigília. E essas plantas enteógenas, elas levam a mente a uma alteração de percepção, ou seja, uma percepção alterada da realidade, dos fatos, dos objetos ao seu redor. Dentro das atuais leis científicas, para uma substância que contenha DMT ser enquadrada como droga, ela precisa conter pelo menos 2% do DMT. No caso da ayahuasca, esse percentual é de 0,02%. O psiquiatra Leonardo Maranhão explica a diferença entre alucinógeno e enteógeno. É importante diferenciar o termo alucinógeno do termo enteógeno. O termo alucinógeno é um termo geralmente usado na literatura psiquiátrica e refere-se a percepções ilusórias. Já o enteógeno vem da mesma raiz de entusiasmo, né? E significa liberando ou expressando o divino interior. O uso da ayahuasca por gestantes e crianças é permitido por lei. Porém, é comum que os locais ofereçam uma dose menor para esses grupos. Elisângela Pupa relembra o momento em que seu filho tomou o chá pela primeira vez. Quando eu dei para ele, ele tinha 6 anos e ele adorou. Ele queria ajudar todo mundo que estava lá no trabalho, ele ia cobrir as pessoas, perguntava se queria água. Vai da pessoa, né? Se ela confia naquela medicina, por que ela não vai dar para o filho? Flávia concorda com o consumo de ayahuasca por crianças e ressalta a necessidade de conversar com os menores para que haja entendimento. Isso cabe aos pais, à mãe, ao pai, que está levando a criança para consagrar, trabalhar na criança o porquê.
Há também quem não tenha tido boas experiências ao longo do tempo. Após pouco mais de 1 ano de uso, Christian Fabiani sentiu-se mal durante 2 semanas, até que numa tarde, enquanto trabalhava, ela teve um surto. Eu me dei vários murros na cara, vários tapas. Eu fiquei pensando várias formas que eu podia fazer para me matar, mas eu não tinha coragem. Eu me sentia entorpecida, completamente entorpecida, como se eu estivesse sob o efeito da ayahuasca, o que foi super estranho. E isso durou, sabe, várias horas. Tudo que eu ia fazer eu precisava perguntar, porque eu não estava mais confiando na minha sanidade mental. Christian diz que esse estado emocional durou até o dia seguinte e conta como está sendo a recuperação. Eu comecei a melhorar um pouquinho por dia, na verdade foi bem pouquinho por dia, porque não é uma coisa fácil. Não quis tomar nenhum tipo de antidepressivo, não quero tomar nenhum tipo de remédio, sabe? Tô buscando trabalhar de outras formas, mas não tá fácil, não tá sendo fácil. Faz 1 mês e meio, mais ou menos, que eu não vou nos trabalhos com ayahuasca e eu não vou voltar mais, eu não tenho intenção de voltar. É importante ficar atento, pois o uso da ayahuasca pode trazer efeitos colaterais, como o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Por isso, uma pessoa com problemas cardíacos não deve ingeri-la. O psiquiatra Leonardo Maranhão faz mais algumas restrições. É importante frisar que o uso dessas plantas enteógenas, elas não são para todos. E existem sim pessoas que podem apresentar um problema psicológico, né? Indivíduos que têm transtornos mentais não devem utilizá-las. Indivíduos que utilizam antidepressivos e também pessoas que utilizam bebidas alcoólicas não devem utilizar o chá. Totalmente contraindicado pessoas com transtornos mentais fazer o uso de ayahuasca, já que pode induzir uma crise. É responsabilidade do local que realiza os rituais decidir quem está apto ou não, do ponto de vista clínico e psicológico, a tomar o chá. Juliana Ponte, como dirigente do Canto dos Ancestrais, produziu uma ficha que deve ser respondida por quem está interessado em tomar a ayahuasca. Procuro saber primeiro o estado de saúde dela, depois o estado emocional e qual o tipo de experiência que ela já teve com a ayahuasca. Então, são perguntas assim básicas mesmo. E de acordo com o que a pessoa vai me respondendo, eu vejo se existe a possibilidade ou não dela tomar. Ainda que haja o processo de triagem nos locais que oferecem a ayahuasca, o psiquiatra Leonardo Maranhão recomenda que se converse com o médico antes de tomar a bebida. Alguns pacientes que me questionam em consultório a vontade de fazer o uso e discutem os riscos e benefícios. E eu acho que isso é importante para todos que pensam em fazer o uso, passar por uma consulta com um especialista na área mental e discutir os riscos do uso. Com a crescente procura pela ayahuasca, é possível garantir uma dose de bebida com apenas um clique em sites e páginas do Facebook. A comercialização do chá pode trazer risco aos usuários, já que não há controle da qualidade da bebida. Além disso, se preparada de forma incorreta ou misturada com outras drogas, a ayahuasca pode ser fatal. Flávia conta que conheceu locais em que os responsáveis davam outros tipos de bebidas para abusar de mulheres e alerta. Tomem muito cuidado, porque isso me faz lembrar certos picaretas que eu já vi. Eu conheço um que dão erva de poder para mulheres em grupos de bruxarias, de N grupos, para abusar de mulher. Por isso que eu falo, sempre pesquisem antes de ir num grupo de ayahuasca. Diante da caótica vida nos centros urbanos, diversas pessoas procuram maneiras de se conectar ao seu eu interior e às ancestralidades. A ayahuasca, conhecida como uma medicina de cura, é uma alternativa muito procurada atualmente, assim como outras terapias. O cuidado e a disciplina são extremamente necessários, mas quem toma garante que ela tem sido aliada a uma melhor qualidade de vida.
Você acabou de ouvir o documentário Ayahuasca, da religiosidade à medicina alternativa, produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da Faculdade Paulos de Comunicação. Locução: Ana Júlia Ramos, Camila Pigari e Ianca Palumo. Roteiro: Ianca Palumo. Produção: Ana Júlia Ramos, Camila Pigari e Ianca Palumo. Sonoplastia: Danilo Nunes, Ana Júlia Ramos e Ianca Palumo. Orientação: Wagner Belmonte. Gravado no estúdio de áudio da Fapcom em novembro de 2017.